Bom dia! São 9 horas e 30 minutos, tempo nublado na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 18 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias. Campanha do agasalho aquece o coração dos paulistanos. A nova moda do vape e os perigos à saúde dos jovens. Mulheres sofrem com a jornada tripla de trabalho e desenvolvem burnout. Fique sabendo tudo sobre a mais nova exposição da Pinacoteca, Adriana Varejão, Suturas, Fissuras e Ruínas. O MAC Notícias começa agora. Bom dia! Estamos iniciando essa edição do MAC Notícias do dia 7 de junho. Eu sou a Beatriz Ferro. Bom dia, eu sou a Mariana Magalhães. Hoje também contamos com a presença do Pedro Rubner. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Mariana. O programa de hoje está realmente muito bom. Isso mesmo, Pedro. Inclusive hoje comemoramos o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A liberdade de imprensa e o direito da informação permite que os cidadãos possam ter acesso a diversas fontes de dados e que os jornalistas possam se expressar. Durante a ditadura militar no Brasil, nós jornalistas tivemos nossa liberdade censurada. Porém, a partir de 1978, com a redemocratização, recuperamos nossa autonomia. Em meio ao debate sobre a liberdade de imprensa, o indigenista Bruno Araújo e o jornalista inglês Dom Phillips permanecem desaparecidos na Amazônia desde o último domingo. Verdade, Mariana. O fato mobilizou diversas entidades do país e do exterior ligadas ao jornalismo, à proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, reforçando a importância da luta da imprensa por sua autonomia e papel essencial na manutenção da democracia. Quem fala mais sobre isso é o nosso comentarista, Pedro Paiva. Vamos acompanhar? A liberdade de expressão e o jornalista possuem uma relação indissociável. O jornalista trabalha graças a esse direito. É a base, o essencial. Ao mesmo tempo, o jornalista representa a importância da conquista dessa liberdade. É o intermediário da informação até o povo. Este casamento também permite que os poderosos sejam incomodados, as injustiças escancaradas e o que já foi censurado seja exposto. Por outro lado, é importante sabermos até que ponto este argumento é válido. A liberdade acaba quando o próximo é ofendido, por meio da injúria, calúnia, difamação ou qualquer pensamento que exclui e discrimina pessoas. Mas quem não deve, não teme. Tem gravatado que corre quando vê o microfone na mão do repórter. Talvez seja por isso que os alvos sejam nós. Em meio aos diversos bombardeios na guerra entre Ucrânia e Rússia, o míssil cai em uma torre de televisão em Kiev. Durante uma investida russa, morre Brent Renaud, jornalista e cineasta. Enquanto o debate político cresce no México, jornalistas clamam por proteção do Estado. O país terminou 2021 com o maior número de profissionais da comunicação mortos. E os números não param. Na Ásia, a violência contra funcionários da mídia é tão grande que já é tratada como um problema estrutural. No ano de 2021, 162 jornalistas foram presos por fazerem seu trabalho. 20 foram mortos. Enquanto diversas entidades no mundo lutam para o fim dessa violência, países criam leis para proteger jornalistas, a luta pela liberdade deve continuar. Nós, jornalistas, precisamos estar sempre motivados pelo direito à informação e na diária luta pela democracia. No mês de junho inicia o inverno e, segundo a previsão do tempo, pode ser que esse ano tenhamos temperaturas mais baixas. O jeito é se agasalhar ainda mais. E mesmo aqueles que não possuem condições podem contar com a ajuda de projetos sociais. Vamos acompanhar como isso acontece na reportagem de Pedro Rubner. O frio na cidade de São Paulo voltou a aparecer e a preocupação com as temperaturas começa a ser um tema debatido entre os paulistanos. Nos últimos anos, os termômetros vêm alcançando cada vez temperaturas mais baixas, e quem sofre é o cidadão. Toda a região, a América, no caso, de acordo com o fenômeno El Niño, Laninha, há muita influência em relação à questão de frio. Esse ano, a tendência é que, se estivermos efetivando de fato Laninha, iremos ter um inverno um pouquinho mais rigoroso do que anos de efeito de El Niño. No entanto, para muitos, o problema do frio é ainda maior. Moradores em situação de rua não têm roupa suficiente e nem locais para se abrigar do frio, podendo causar doenças e até mesmo a morte.
Segundo o Movimento Estadual da População em Situação de Rua, apenas em 2021, 13 moradores morreram devido ao frio. Devido à pandemia, nos últimos 2 anos, houve um grande crescimento do número de pessoas em situação de rua. Segundo a Prefeitura de São Paulo, mais de 31 mil pessoas se encontram desabrigadas. No entanto, informações confrontam esse dado. Algumas ONGs que trabalham na cidade de São Paulo dizem que o número de moradores de rua é de mais de 60 mil pessoas, quase o dobro que o governo anuncia. Para ajudar as pessoas em situação de rua, existem diversos projetos sociais, como é o caso do Instituto Gás, um projeto que começou em 2016 e vem ajudando diversas pessoas. Foi numa época também de bastante frio, quando foi noticiado que algumas pessoas morreram de frio em São Paulo. Então, a primeira ação do Gás foi o Christian pegando as coisas que ele tinha em casa, que é o nosso presidente, e indo para a rua levar cobertor, agasalhos e o que ele tinha em casa, né? Só que assim, ele fez isso um dia, depois outro, e aí começou a pedir doações para as pessoas, e outras pessoas foram se juntando a ele, acabou o frio, mas a gente já não poderia mais simplesmente acabar com a ação, porque ele já conhecia as pessoas pelo nome, já tinha identificado que o problema na rua não era só o frio, a gente tem a questão de fome, de várias outras mazelas, e aí começou o Gás, né, em 2016, abril de 2016, esse foi o início de tudo. Mais de 500 pontos de coleta espalhados pela cidade de São Paulo, em locais como este aqui. Para doar é muito simples, apenas passar e deixar o seu casaco. Diversas pessoas já contribuíram com doações, como é o caso da Beatriz, estudante e que todo ano busca ajudar pelo menos com uma peça de roupa. É importante a gente participar da campanha de agasalho para poder contribuir com a nossa sociedade, para poder ter solidariedade com o próximo, principalmente no momento que a gente está vivendo aí, né, de crise econômica. E é importante a gente ter essa solidariedade, esse momento de doação aí, participando da campanha de agasalho, doando, né, o que a gente não está usando para que o próximo também tenha condição de suportar o frio que a gente está tendo agora. São atitudes simples, mas que fazem uma grande diferença na vida das pessoas. E você, já fez a sua doação hoje? Você pode entrar em contato com o GAS, que é o Grupo de Atitude Social, pelo site www.institutogás.org.br. Você também pode contribuir em outras instituições espalhadas pela cidade. Isso mesmo, Mari. O projeto Entrega por São Paulo recebe doações na Vila Madalena, Pinheiros e Cerqueira César. Também é importante lembrar do papel da Prefeitura de São Paulo nessa época. Além dos albergues, moradores de rua também contam com serviços de apoio. Se você encontrar alguma pessoa em situação de vulnerabilidade social, ligue para o 156 e faça o seu relato. Conhecidos como pods ou vapes, os cigarros eletrônicos são dispositivos alternativos ao cigarro convencional. Por camuflarem o gosto forte do cigarro convencional, o vape vem sendo a principal escolha entre os jovens do mundo todo. Aqui no Brasil, a venda desses dispositivos é proibida, mas mesmo assim, muitos conseguem comprar facilmente. Acompanhe na reportagem de Paola Mercadante. Em meio ao debate sobre a regularização dos polêmicos cigarros eletrônicos no Brasil, a clandestinidade ganha força cada vez mais, especialmente entre os jovens. Diversas marcas entraram no mercado e buscam em suas redes sociais atingir o público-alvo. De acordo com o relatório Covitel, 1 a cada 5 jovens entre 18 e 24 anos utilizam cigarro eletrônico no Brasil. Além disso, a pesquisa também aponta que a população brasileira está praticando cada vez menos atividades físicas. Conversamos com o pneumologista Paulo César de Ribeiro, que explicou os malefícios do cigarro eletrônico, dispositivo que pode causar infecções pulmonares, além de problemas como dermatite, câncer e até doenças cardiovasculares. O vape, o cigarro eletrônico não tem monóxido de carbono. O problema é que, para você aquecer esse líquido, você tem um material dentro do cigarro eletrônico que é composto de níquel, que é composto de cobre, e aí você acrescenta um risco que o cigarro não tem. Além dos malefícios à saúde, o uso dos vapes pode afetar também o bolso do consumidor.
Os valores do cigarro eletrônico e do convencional variam, mas considerando um pod de 1.000 puxadas, custando cerca de R$ 60, e um maço de cigarro com 300 puxadas, custando cerca de R$ 10, um consumidor de cigarros convencionais teria de gastar cerca de R$ 33 a mais para alcançar as tragadas equivalentes ao vape. A comercialização dos cigarros eletrônicos é proibida no Brasil desde 2009, por meio da Resolução de Diretoria Colegiada número 46 da Anvisa. É importante ressaltar que tanto estes quanto o cigarro convencional são nocivos e podem trazer consequências a curto, médio e longo prazo. O que você falou, a indústria fabricou um produto com uma apresentação muito mais agradável, coloridos, perfumado, tecnologicamente mais apresentável, né? Não é aquela coisa fedida e aquela fumaceira do cigarro. Porém, eles venderam e vendem hoje como sendo um simples vapor d'água, o que não é verdade. Né? Eles vendem como sendo uma maneira de você parar de fumar, o que não é verdade. Os Jogos Universitários de Comunicação e Artes, o JUCA, volta no dia 16 de junho na cidade paulista de São Carlos. E depois de 3 anos, a Universidade Mackenzie volta a fazer parte das competições. Henrique Liva conta um pouco sobre como será o evento este ano. Bom dia, Henrique. Bom dia, Mari, bom dia, Bia, bom dia, Pedro. É isso mesmo. Depois de 3 longos anos, o JUCA está de volta nos dias 16, 17, 18 e 19 de junho, no feriado de Corpus Christi. Serão 4 dias de festas, de jogos, com atrações como MC Drica, Pedro Sampaio e Glória Groove para animar a festa. O Mackenzie, depois de 3 anos, está de volta. Vamos jogar futecampo, handball, vôlei, entre outras modalidades. E a expectativa está grande no campus para trazer mais um título para cá. Eu volto aí com vocês. Obrigada, Henrique. E assim finalizamos o nosso primeiro bloco do Mac Notícias. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é adulto, criança ou adolescente. Por aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o Mac Notícias. E você, já ouviu falar em burnout? A síndrome causada pelo estresse rotineiro, esgotamento físico e mental, teve um aumento de casos durante a pandemia. Um dos grupos mais vulneráveis é o grupo das mulheres que enfrentam jornada tripla de trabalho. Confira na reportagem de Luísa Carniel como isso acontece. Nos últimos 50 anos, as mudanças no mercado de trabalho foram impactantes para a luta feminina. Ainda assim, o desequilíbrio nas tarefas domésticas permanece, e são inúmeras as mulheres que sofrem com uma rotina desgastante. Lorena Budin é aluna e trabalha, além de cuidar da sua própria casa. Ela já teve início de síndrome de burnout devido à sua rotina desgastante. Foi bem estressante porque eu estava estudando, estava trabalhando, estava cuidando da minha casa, mas eu estava com uma dependência, eu estava com uma DP na faculdade e eu estava com muito medo de não conseguir passar nessa DP. Então, tudo que passavam em um dia, tudo que os professores passavam em um dia, eu tentava fazer naquele dia. E, eu me culpava muito se eu não conseguisse terminar naquele dia. Então, eu fiquei fazendo isso por, acho que umas 3 semanas, e chegou na 4ª semana, e eu simplesmente não conseguia, sair da minha cama. Eu só chorava e eu não tinha forças para mais nada, porque, eu tava super esgotada por conta dessas 3 partes da minha vida. E essa carga de afazeres demandou muito mais do que 8 horas de trabalho diários. E por isso, muitas mulheres têm desenvolvido a síndrome de burnout. Segundo uma pesquisa realizada pela Great Place to Work, da startup Maven de Saúde, 23% das mulheres têm mais chances de ter burnout do que pais empregados. Essa pesquisa é só uma ilustração do que tem acontecido com cada vez mais frequência. As mulheres são mais afetadas pelo burnout, e aí eu acho que quando a gente fala em jornada tripla, a gente está colocando a mulher como uma cuidadora principal, especialmente quando a gente fala de filhos. Então, há uma suposição de que alguém vai cuidar da criança, e a suposição é de que há uma mulher cuidando de uma criança.
É a mulher que amamenta? Ok. Mas só isso. O resto todo, teoricamente, pode ser feito por qualquer cuidador. Então, quando a gente coloca a mulher dentro do mercado de trabalho, a gente não tira ela de casa. Então, é esperado que tenha alguém cuidando dos filhos. A lógica toda é que, sei lá, se a gente pensar numa criança, ela vai ficar na creche das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas a mulher, ou o marido, ou seja lá quem for, o cuidador, não vai estar em casa às 5 da tarde se ele estiver trabalhando. Então, quem vai estar? Você tem que contratar alguém. Então, se você vai contratar alguém, quem vai pagar por isso? Então, você vai empilhando uma série de responsabilidades, supondo que tem alguém em casa para cuidar. Leslie dos Santos enfrenta a jornada tripla, trabalhando durante o dia como pesquisadora e professora e de noite cuidando do seu filho de 2 anos. Não é visto como um trabalho criar um filho, então trabalho é o que eu tenho aqui, né, mais institucionalizado, enfim. E aí isso tem uma questão, porque você se sente super sobrecarregada, né? Porque criar um filho você está trabalhando o tempo inteiro, dando energia, dando suporte, dando conforto emocional, né? Só que ao mesmo tempo você precisa também de se cuidar, senão você não consegue dar esse suporte. E com essa jornada tripla você acaba acumulando essas funções e ficando mais emocionalmente desgastado, né? O que é um grande problema. E o entorno não ajuda nesse entendimento. As consequências é que as mulheres vão pensar a construção de uma família cada vez mais tarde. Quando a gente fala dessa coisa de maternidade real, na medida em que permite uma queixa, também dá uma certa angústia, dá um certo desespero. Então, há um afastamento disso. E aí, às vezes, há depois uma percepção de que não, quero ser mãe, mas aí isso vai acontecer tardiamente. O uso de aplicativos de namoro se tornou uma nova forma de se relacionar e caiu no gosto dos brasileiros, conforme pesquisa realizada pelo Happn Brasil. O levantamento mostrou que 60% da população faz uso dessa ferramenta. A pesquisa também apontou que 20% encontraram o atual ou último parceiro em redes sociais, sites ou aplicativos de relacionamento. A nossa repórter Luísa Carniel conversa agora com Lívia Almeida, que utiliza esses dispositivos. Bom dia, Luísa! Bom dia, Bia. Bom dia, Mari. Eu realmente, muitas pessoas estão usando o aplicativo de namoro. E hoje eu tô com a Lívia Almeida, também estudante de jornalismo, que faz uso desses aplicativos. Então, Lívia, conta pra gente, quanto tempo faz que você usa o aplicativo de namoro? Bom, Luísa, eu comecei a usar faz mais ou menos um mês e foi por um motivo assim... Um dos programas da rádio aqui fizeram uma parceria com o aplicativo e eu resolvi participar para conhecer por causa do convite e foi praticamente isso. E aí, encontrou alguém interessante? Valeu a pena ter baixado? Olha, eu acho que eu ressignifiquei um pouco a função do aplicativo e eu acho que eu fiz mais amizades, conheci pessoas bacanas do que a procura de um relacionamento em si. E Dia dos Namorados chegando, vai ter um date especial? Já encontrou alguém ou vai ficar sozinha, tranquila? Olha, fica suspense, mas eu acho que Dias dos Namorados é mais uma data comercial mesmo, a gente tem que estar com as pessoas que a gente gosta sempre, então não sei ainda direito. Então, esse aqui foi só mais um dos casos que a gente encontra bastante por aqui. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luísa. Historicamente, o Pacaembu fez a alegria dos amantes do futebol durante 82 anos. Porém, desde 2020, o estádio vem passando por uma polêmica reforma. O que antes era um campo de grandes disputas, agora será um shopping center. Confira a reportagem. Aos 82 anos, o estádio do Pacaembu, palco de grandes decisões e jogos, ainda se mantém de pé. No entanto, de uma forma diferente, já que foi entregue à Alegra Pacaembu, empresa vencedora da licitação feita em 2019. Que já iniciou as principais mudanças para que o projeto esteja pronto no final de 2023. Alvo de polêmicas desde a sua concessão para a iniciativa privada, moradores da região se dividiram entre aqueles que eram a favor da obra e contra as mudanças e demolições das arquibancadas.
Com um projeto ambicioso, a Alegra Pacaembu planeja entregar até o final de 2023 um centro comercial onde antes ficava o famoso tobogã. No entanto, com a pandemia, a Alegra Pacaembu pediu junto à Prefeitura de São Paulo para que a Praça Charles Miller seja incluída no contrato de concessão para compensar os prejuízos causados pela pandemia, o que não agradou aos frequentadores do local. E no próximo bloco, uma exposição surpreendente na Pinacoteca de São Paulo. Não perca, o MAC Notícias volta já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é adulto, criança ou adolescente. Por aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o MAC Notícias. Uma nova exposição na Pinacoteca tem atraído a atenção de vários amantes das artes. Se trata da maior exposição da artista Adriana Varejão até hoje. E quem esteve presente para conferir as obras da artista foi a nossa apresentadora Beatriz Ferro. Vamos conferir? A Pinacoteca de São Paulo apresenta uma nova exposição, Adriana Varejão, Suturas, Fissuras e Ruínas. Pela primeira vez, mais de 60 obras produzidas desde o início da carreira da artista nos anos 80 estão reunidas na considerada maior exibição de Adriana até hoje. A artista plástica carioca explora em seus trabalhos a superfície da tela não apenas como um suporte, e sim como uma janela de experimentações da pintura tridimensional. Adriana Varejão é uma artista plástica contemporânea conhecida principalmente por obras viscerais e de forte apelo histórico. Atualmente é uma das artistas brasileiras de maior destaque na cena moderna, no Brasil e no exterior. Para a artista, a arte não é algo exclusivamente estético. É importante que a obra tenha algum sentido interno. Assim, nessa exibição, Adriana explorou temas como a colonização portuguesa e o papel da Igreja Católica. Então, a tela que é coberta, que pretende ser coberta com azulejo português, com uma certa abstração, um motivo floral, ela revela, rasga e mostra a carne e a violência por baixo. Então, acho que isso ela faz tanto nos trabalhos figurativos, quanto nos trabalhos que fazem o corte, a fissura. Então, são elementos muito fortes que falam exatamente dessas camadas que a gente não vê. E talvez precisam ser revelados e talvez precisam ser tratados, curados para seguir. A gente vê uma parte do colonialismo de uma forma, né, ali nos livros de história, né, e aqui ela retrata de uma forma aberta mesmo, essa fissura, muitas coisas que foram escondidas, né, do que aconteceu. Essa carne, essa parte mais crua, né, da obra dela, que ela tem mostrado, né, os quadros, que são pinturas, né, a forma como ela pinta de uma forma bem grosseira, assim, isso me chamou bastante atenção. Eu já vi umas 2 vezes aqui no museu, e esse trabalho feito por ela realmente tem um grande impacto. É uma modernista para mim, que ela bota a gente para poder pensar no ser humano dentro de uma sociedade em que a gente pouco valoriza essas configurações. Varejão retrata a colonização europeia na construção de feridas do sistema colonial que perduram até hoje. Os rasgos, cortes e fissuras em suas peças, com a reprodução da textura da pele humana na azulejaria do barroco português, expõem seus verdadeiros sangrentos interiores. A exposição ficará disponível na Pinacoteca de São Paulo até o dia 1º de agosto e é aberta ao público de quarta a segunda, das 10 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que os ingressos devem ser reservados antecipadamente no site do museu.
Realmente, o trabalho de Adriana Varejão é incrível. Foi uma das mais impactantes exposições que eu já fui. Vale muito a pena conferir. Como comentamos na abertura do MAC Notícias, hoje é comemorado o Dia da Liberdade de Imprensa. E justamente hoje devemos reforçar ainda mais a importância do nosso direito de expor e compartilhar informações. Muito bem lembrado, Beatriz, mas não devemos nos esquecer dos demais meios onde esse direito também é ameaçado. Verdade, Pedro, é o caso dos meios artísticos, que eventualmente são censurados ao trazerem à tona questões sociais e políticas fundamentais. E no Brasil, as produções nacionais ainda lidam com a falta de incentivo e interesse do público. E para aprofundar mais nesse assunto, acompanhe o comentário de Chiara Geia. No dia 19 de junho é comemorado o Cinema Nacional, mas não temos muito a celebrar. No levantamento referente aos anos de 2020 e 2021, notamos uma queda descontrolada nos espectadores e rendas de filmes brasileiros, ocasionados pela pandemia ou realmente o interesse do público. Em 2020, o cinema nacional atingiu 9 milhões de espectadores, transformando em 142 milhões de reais em renda. Já em 2021, com o cancelamento de eventos, apenas 700 mil pessoas foram prestigiar os filmes do país, gerando só 11 milhões de reais. Em contrapartida, o cinema internacional alcançou 48 milhões de brasileiros, com quase 1 bilhão em renda. Além do menor público nos últimos anos, filmes brasileiros também são alvos de censura. Lázaro Ramos, diretor do aclamado Medida Provisória, relatou que sofreu censura burocrática de pessoas ligadas ao governo, transformando o lançamento previsto para 2020 em 2022. Mesmo com pouquíssimos recursos, produções brasileiras são destaques mundialmente. Em exemplo, Cidade de Deus, na lista de filmes essenciais para o cineasta norte-americano Spike Lee. No entanto, o futuro parece promissor, com grandes expectativas na reabertura total das salas de cinema e realizações de eventos. E confira agora a programação dos filmes nacionais exibidos no centro de São Paulo. No Sesc São Paulo você pode assistir a 2 filmes, A Felicidade das Coisas, de Thaís Fuchinaga, e O Último País, de Gretel Marim. No cinema Reserva Cultural temos o filme Pureza, de Renato Barbieri, que conta com a atriz Dira Paz no papel principal. E quem ainda não teve a oportunidade de assistir Medida Provisória, de Lázaro Ramos, pode conferir no Cine Sala, em Pinheiros. E assim encerramos mais uma edição do MAC Notícias. Pedro, foi um prazer ter aqui conosco. Obrigado, Mariana, obrigado, Beatriz, e obrigado a todas as pessoas que assistiram o programa de hoje. Isso mesmo, e não se esqueçam de conferir as próximas edições do MAC Notícias. Tenham um bom dia.